Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos vídeos voltados para cargos e direitos dos trabalhadores. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo interessante para você. Peço também que vocês dêem o like nesse vídeo, que vai ajudar muito o nosso canal, e compartilhe esse vídeo, meus amigos e minhas amigas, para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer sobre temas de direito do trabalho. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre empregado público. Por que eu quero conversar com vocês sobre empregado público, meus amigos? Olha só, gente, esse tema é um tema muito comum nas provas da OAB. E como eu sempre digo para vocês, esse tema é um tema comum na prova da OAB, não só porque é uma questão jurisprudencial, uma questão doutrinária, uma questão interessante, mas também porque faz parte do dia a dia do direito do trabalho. Como eu sempre converso com vocês, é o dia a dia do advogado trabalhista que o examinador da banca da OAB vai querer. E você, empregado público, você sabe os seus direitos? Você conhece os seus direitos? Você, como advogado ou como advogada, você sabe diferenciar empregado público de servidor público? Pois é, meus amigos e minhas amigas, isso é o que faz a diferença para a gente. Você precisa saber essa diferenciação. Quando nós conversarmos sobre administração pública, vamos também conversar sobre servidor público, aquele lá que faz prova em concurso público, lá do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Ultrapassado o artigo 37, pessoal, vocês vão ver lá no artigo 41 que o servidor público estatutário, ele tem estabilidade. É uma das grandes características do servidor público possuir a estabilidade. Agora eu lhe pergunto, o empregado público, ele tem estabilidade? É essa questão que nós vamos diferenciar aqui. Olha só, primeiro você precisa saber o seguinte: o empregado público, geralmente, ele exerce a sua atividade, ele trabalha ou numa empresa pública, ou numa sociedade de economia mista, ou em algum órgão da administração direta. Você, como advogado, sempre que receber um cliente empregado público, você vai ter que verificar se ele, qual é o regime estatutário dele, se ele segue algum regime estatutário próprio daquele órgão público, se ele segue a CLT. Fato é que para nós aqui do direito do trabalho só interessa empregado público. Quando nós estivermos conversando sobre servidor público, não tem nada a ver com direito do trabalho. Servidor público, tudo que é relacionado a servidor público e o regime estatutário do servidor público é com direito administrativo, não tem nada a ver com direito do trabalho. Agora, você vai me falar empregado público? Aí, meus amigos e minhas amigas, aí nós estaremos entrando aqui e estudando e conversando com o direito do trabalho. O empregado público geralmente é aquele que trabalha
numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, né? Até no órgão da administração direta. Você precisa saber que a administração pública, o poder público, ele irá realizar algumas atividades de interesse nacional, interesse econômico, interesse da nação. É essa a previsão contida no artigo 173 caput da Constituição da República, e lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, ele vai falar, dentre outras coisas lá, que empregado público, empresa pública e sociedade de economia mista, melhor dizendo, empresa pública e sociedade de economia mista, tendo em vista a sua atuação privada, ela irá seguir o regimento das empresas privadas, tanto na legislação trabalhista, tanto na legislação comercial, foi como colocado lá pelo legislador. Agora podemos muito bem falar pela legislação empresarial, que depois houve a retirada, a reforma do direito comercial para o direito empresarial, com o advento do Código Civil, também trabalhista, legislativa e tributários. O legislador original da Constituição de 1988, ele falou, ó, essas empresas que atuam na atividade privada, já que eles atuam na atividade privada, eles serão regidos pela área privada, seja na legislação trabalhista, seja na legislação empresarial ou tributária. Esse é o primeiro artigo que vocês precisam conhecer. A partir daí, ultrapassado o artigo 173 da Constituição da República, você precisa saber o seguinte: o artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, ele fala sobre aprovação em concurso público de provas e títulos, tanto para os servidores públicos quanto para os empregados públicos. Ou seja, para você fazer um concurso, seja para administração direta, para o município de Cratos, para o município de Salvador, para o governo do estado de São Paulo ou para o município de Porto Alegre, será realizado concurso público de provas e títulos, ou provas e títulos, para investidura em concurso público. Agora também, para investidura em cargo público, para aqueles que realizarem concurso para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, também haverá concurso. Ou seja, se você quer fazer uma prova para a empresa de correios e telégrafos, é concurso público. Se você quer fazer uma prova para a Caixa Econômica Federal, é concurso público. Se você quer fazer uma prova para a Petrobras, para o BNDES, também é através de concurso público. É como nós falamos aqui, seja para administração direta ou administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, fundacional também, será realizado concurso público, tanto para servidor quanto para empregado público. Só que, o que acontece? Lá no TST, lá em Brasília, lá na súmula 390 do TST, o TST, ele diferenciou o servidor público e o empregado público. O que a súmula 390 do TST fala? Aqui, no item 1, ele fala, ó, servidor público, aquele servidor público que está lá na administração direta, autárquica e fundacional, ele irá gozar dos benefícios da estabilidade
prevista no artigo 41 da CLT. A administração direta, autárquica ou fundacional irá gozar da estabilidade. No entanto, no item 2, o TST ele não foi tão benevolente assim, porque provavelmente, até por força de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão maior, que é o órgão protetor e incumbido de proteger a Constituição da República, ele já decidiu que, uma vez que prevista na Constituição da República a responsabilidade da empresa pública e da sociedade de economia mista se atuando conforme empresa privada, não tem lógica você oferecer estabilidade para esses funcionários, porque eles são regidos não pelo poder público, não pelo serviço público, não pela administração pública direta. Eles são regidos pelo direito privado, ainda que eles exerçam em alguns momentos, certamente, interesse público da administração pública, sim, é claro. Se o poder público ele cria um banco público, como a Caixa Econômica Federal, não se esqueça que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, ou se eles criam uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, que tem ali interesses nacionais ali colocados, é lógico que eles exercem atividade de interesse público, de poder público, tudo bem, mas na realidade a maior parte das atividades dele são em caráter privado. Sendo em caráter privado, o STF já se posicionava nesse sentido e o TST, que sabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele vai lá e coloca essa súmula 390, item 2 da CLT, que ele fala lá, ó, empresa pública e sociedade de economia mista, elas não gozam da estabilidade prevista no artigo 41 da CLT. Ela será empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, eles serão regidos pela CLT, meus amigos e minhas amigas. Pois é, você que é empregado público da Petrobras, empregado público do BNDES, empregado público da Eletrobras, da Caixa Econômica Federal, é tudo ligado à CLT. E na CLT, ouso dizer que não há estabilidade. Ou melhor, a estabilidade ela não é regra, a estabilidade ela tem algumas exceções, aquela estabilidade decenal que praticamente não existe mais por força da Constituição da República de 88, aí haverão as outras estabilidades, estabilidade gestante, algumas estabilidades provisórias, né? Estabilidade do cipeiro, do sindicalista naquele período da estabilidade, só isso, é só naquele período, por isso que se chama estabilidade provisória. Então a regra da CLT é que não haja a estabilidade. E da mesma maneira, o empregado público, ele também não vai ter essa estabilidade no emprego, não tem essa estabilidade no emprego. Ele só vai ter, no máximo, essas estabilidades provisórias que eu falei para você. A empregada que trabalha no BNDES, ela vai ter a estabilidade gestante, prevista no artigo 7º da Constituição da República. A empregada que trabalha numa empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, quando ela engravidar, tudo bem, ela terá a estabilidade provisória da gestante, previsto no artigo 10, inciso 2 do ADCT da Constituição da República, prevista no entendimento já sumulado pelo TST, súmula 244. Só isso, só estabilidade gestante no caso dessa empregada gestante.
Não é porque ela é empregada da Caixa Econômica Federal ou da Petrobras ou do BNDES que ela terá estabilidade no emprego. Ela poderá ser demitida sim. E olha que tem gente que é demitido, hein? Eu conheço empregado público que já foi demitido. É com frequência? Cá entre nós, meus amigos, não é com muita frequência não. Mas acontece sim, acontece sim. E vocês precisam ter essa consciência. Os outros direitos trabalhistas também, para o empregado público de empresa pública e sociedade de economia mista, os direitos trabalhistas de qualquer empregado previsto na CLT, empregado público também estará sujeito. Se ele realizar horas extras, ele deverá ser pago a esse empregado público as horas extras. Se ele trabalhar em regime de horas extras na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, ou no BNDES, ou na Petrobras, ele irá receber as horas extras que ele tem direito. Agora, é comum nos últimos anos, meus amigos e minhas amigas, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, nem todas elas, mas tem se tornado muito usual, que elas se utilizem do regime de banco de horas. Não tem problema. Banco de horas é permitido, artigo 59 da CLT. Não tem problema. Da mesma maneira que uma empresa privada também se utiliza do regime de banco de horas, a empresa pública, a sociedade de economia mista, também irá realizar o regime de banco de horas, por que não? Os outros direitos trabalhistas, intervalo de almoço, do artigo 71 da CLT, intervalo interjornada, adicional noturno, férias, 13º, aviso prévio, o empregado público tem direito a tudo isso. Só não vai ter direito à estabilidade no emprego previsto no artigo 41 da Constituição da República. Tudo bem, minhas amigas e meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês queiram, podem colocar aqui em algum lugar nos comentários que eu respondo sempre na medida do possível. E eu desejo para vocês um grande abraço e até a próxima.